Olá, escritor, olá, escritora, tudo bem? Eu sou Sandro Bier, sou editor de livros. Estou aqui para responder uma pergunta que eu tenho certeza que você já se fez em algum momento da sua vida. Como escrever um livro? Não é uma boa? Eu estou aqui para responder para vocês. Pois é, pessoal, como escrever um livro? Eu tenho certeza que você já se perguntou isso. Se você está assistindo o meu canal, se você segue o meu canal, ou descobriu ele agora, é porque você tem a intenção de ser escritor ou uma escritora, que você já escreve provavelmente, ou tem a intenção de escrever. Então eu quero responder essa pergunta de uma forma muito objetiva para você, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para você, que você se pergunte é, antes do como, por que você quer escrever um livro? Qual o motivo? Qual é a motivação? O que faz você querer escrever um livro? Veja só, temos vários gêneros de escrita. Muitas vezes, em termos gerais, quando a gente fala em escrever um livro, as pessoas sempre pensam em ficção. Vou escrever um romance, vou escrever uma saga, vou escrever textos épicos, como estão na moda agora, muitos desses textos. Mas não é só isso, nós temos uma gama de livros, de textos, de gêneros que podem ser escritos. Então, por isso a minha pergunta, por que você quer escrever? Qual é o seu objetivo? Isso deve ficar muito claro para você, porque a partir disso você pode planejar e pensar num livro, num projeto. Pense sempre num livro como um projeto, ao qual você vai trabalhar, você vai se dedicar, você vai escrever, você vai estudar para que esse projeto seja concluído, assim como qualquer projeto na sua vida, na minha vida. Então vamos começar pelo seguinte, você pode, por exemplo, decidir escrever um livro sobre poemas, um livro sobre contos, um romance, uma não ficção. São muitas as formas, os gêneros, os formatos de escrita que você pode se dedicar. Então é importante você decidir, nesse momento, o que eu quero escrever? Nesse momento eu tenho poemas que eu gostaria de transformar em livro. Ótimo! Mas eu também gostaria de escrever um livro de não ficção. Eu tenho um ensinamento que eu gostaria de passar para as pessoas. Ótimo! Isso também é perfeitamente possível. É possível sim você escrever diferentes tipos de gênero, não tem nenhuma proibição em relação a isso, tá certo? Então, vamos supor, você tem poemas que você quer transformar em livro. Esse é mais fácil, você simplesmente seleciona os seus poemas, eu sugiro que você encontre uma temática, alguma coisa que faça com que esses poemas estejam aglutinados, estejam próximos, que eles representem uma linguagem que você quer passar para o seu leitor. Você pode juntar esses poemas em vários blocos, em capítulos, e a partir disso criar o seu livro. Essa é uma ideia. Você tem contos, tá? Tem vários contos escritos. Também, se for possível criar uma temática em cima desses contos, você conseguir juntar eles, você consegue montar um livro de uma maneira muito tranquila, sem grandes problemas. Claro que os contos têm que estar escritos, tá? Essa é uma necessidade básica para que um livro aconteça. Quando você quer fazer um romance, aí já é um pouquinho mais complicado, não que seja mais difícil, mas ele requer um pouco mais de trabalho. Então, por exemplo, um romance. Eu tenho uma ideia para um romance. Um romance é uma narrativa longa. Ela tem muitos conflitos, essa é a grande característica do romance, vários conflitos. Então, em linhas muito gerais, você tem que ter um ponto A, que os seus personagens, a sua ação começam no ponto A, e elas vão findar no ponto B. Então, é o começo e o fim, você tem que planejar pelo menos o começo e o fim. A partir disso, você vai separar, o começo é aquela ambientação, onde se apresenta personagens, apresenta o cenário, qual é a motivação das personagens, quem é o vilão, quem é o mocinho, você tem o personagem principal.
o miolo, digamos assim, de um romance é o desenvolvimento, onde vão acontecer as ações, vão acontecer os conflitos, porque um romance sem conflitos, uma história sem conflito não funciona. E no final, a última parte é a resolução desses conflitos, e quando existe o clímax, que tem toda aquela resolução, e enfim, essas personagens são transformadas ou não, e você tem a resolução e o final da história. Então, basicamente, em termos muito gerais, é assim que funcionaria um romance, e você poderia escrever pensando dessa forma, tá certo? E por último, o outro gênero que eu quero comentar é o de não ficção. Você tem um conhecimento em alguma área, você quer, por exemplo, produzir um livro de receitas. Tá? Eu conheço muitas receitas, eu quero fazer um livro de receitas. Também é uma questão de planejamento. O que você quer passar para o seu leitor? Eu quero ensinar receitas que eram da minha avó. Tá certo, então você vai selecionar essas receitas, você vai escrevê-las, vai testá-las, vai tirar fotos, se for o caso de colocar fotos, é uma ideia também. Eu sou um coach, por exemplo, e eu quero passar a minha visão de ajuda ou de melhoria de vida para as pessoas. Ok, qual é o assunto que eu quero tratar? Eu quero tratar sobre assunto tal. Ok, o que esse assunto tal envolve? Você novamente vai organizar esse assunto. Ele começa aqui e termina aqui. O que é que pode ser tratado aqui no meio? Quantos temas ou subtemas eu posso desenvolver a partir do tema principal? Então pense em tudo isso. Esses subtemas podem virar capítulos do seu livro. E dentro de cada capítulo você ainda pode ser temas menores que você coloca de uma forma bem mais explicada, porque obviamente você vai ter que explicar todos os conteúdos. Assim você constrói o livro de uma forma organizada. Você tem o começo, você tem o meio, você tem o fim. Você sabe da onde você está saindo, o que você vai mostrar e onde você vai chegar. Um erro muito comum das pessoas é começarem a escrever sem ter uma noção de onde querem chegar. E isso muitas vezes provoca o tal do bloqueio criativo. A pessoa chega no momento da história, no momento do livro, no momento das explicações e não sabe mais para onde ir, porque simplesmente não planejou. Então planeje o seu livro. Pense nele muito antes de você começar a escrever. Isso vai te ajudar, tá certo? Essa é a minha dica de hoje. Como escrever um livro. Na verdade não é um livro, são vários. Você pode ser um escritor de diferentes gêneros, de diferentes temáticas, tá certo? Eu quero que você escreva, e se você tiver dúvidas, você tem aí abaixo os meus contatos. Eu sou editor, eu posso te ajudar também em outras questões de escrita, em outras questões de desenvolvimento, ou mesmo até como uma forma de te dar algumas dicas para que você possa desenvolver melhor, tá certo? Então compartilhe o vídeo, siga o canal e esteja atento aos próximos vídeos. Um grande abraço, até mais!